Oi, pessoal! Hoje eu vim para mais um quadro do Minuto da Corretagem. E trouxe a doutora Karine Campos de Abreu. Ela é especialista em direito imobiliário, atua bastante no segmento aqui do nosso ramo de imóveis, atua em toda Florianópolis, Grande Florianópolis, né? E aí eu trouxe ela para tirar as dúvidas sobre cláusula resolutiva. Nós fizemos muitas vendas com essa cláusula, pois a gente acha que tem muita segurança para quem está comprando e para quem está vendendo. Porém, as pessoas têm muita dúvida sobre a cláusula resolutiva no momento da venda ou da compra, né? Então, eu trouxe a doutora e eu gostaria, doutora, que você explicasse para nós como funciona a cláusula resolutiva. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a quem nos ouve. É um prazer. Obrigada. A gente estar aqui participando e colaborando de alguma forma, compartilhando conhecimentos. A cláusula resolutiva é uma previsão legal que possibilita incluir, seja em contrato de compra e venda, contrato de locação, prestação de serviço, que tem como objetivo realmente de trazer clareza para os termos do contrato, previsibilidade e segurança jurídica para aquelas partes envolvidas, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Então, num contrato de qualquer tipo de negócio, quanto mais específico para aquele negócio jurídico estiver estabelecidas as cláusulas, quanto mais clareza, quanto mais específico estiver as consequências para cada ato que acontecer naquele contrato e como que se resolve, melhor. Evita problemas, dores de cabeça e insegurança. Porque as pessoas muitas vezes pensam no contrato quando eles têm um problema. E daí é que a gente analisa que o contrato foi bem feito ou não foi bem feito, né? Exato. Porque se o contrato consegue responder à resolução de um problema que aconteceu naquele negócio, é porque as partes tiveram essa preocupação e cautela para prever como que se resolve dependendo de cada situação que surgir. Muitas são previsíveis, outras não. Aquilo que não é previsível, a lei de alguma forma resguarda e o judiciário consegue dar uma tutela, consegue dar uma resolução. Mas aquilo que é previsível, as partes já podem deixar expressos, porque daí elas se aplicam de pleno direito, ou seja, elas já têm aplicação imediata e não precisa recorrer para o judiciário rescindir aquele contrato, que de alguma forma houve algum descumprimento, seja pelo comprador ou pelo vendedor, pelo locatário ou pelo locador, e daí já vai direto ao ponto, para resolver uma segunda etapa, que muitas das vezes é ou a retomada do imóvel, se no contrato de compra e venda o comprador acabar ficando inadimplente e já estiver de posse do imóvel. Então a gente não precisa entrar com uma ação de rescisão daquele contrato para só depois pedir para ele sair do imóvel. Ação de posse, porque a resolução do contrato já está expresso no contrato por conta da cláusula resolutiva. A gente ganha tempo, né? Fica menos oneroso para o vendedor, né? Resolver essa situação, porque nessas situações o vendedor vai querer pressa, né? Porque ele precisa retomar o imóvel. Ele já está no prejuízo, receber, né? Exatamente. Então, por isso, da importância da previsão da cláusula resolutiva expressa. É a resolução, é a forma como se vai resolver eventual problema. Por exemplo, num contrato de compra e venda, às vezes uma parte é paga em dinheiro, outra parte a pessoa depende de financiamento bancário, chega lá na frente, não consegue a aprovação do financiamento bancário, como que resolve? Né? Se ele não conseguir a aprovação do financiamento, resolve, a gente rescinde o contrato, tem aplicação de multa, não tem, eu já retomo o imóvel imediatamente, não retomo. Então, o que é possível a gente prever e colocar expresso no contrato é essencial e garantia tanto para o vendedor quanto para o comprador. Então, eu entendo ser de extrema relevância essa cláusula e sempre contratar um profissional especializado para justamente conseguir ter esse olhar cauteloso e formulação dessas cláusulas, né? Sim. Porque o contrato ele só vai ser útil se alguém descumprir realmente alguma das regras daquele negócio. E aí, às vezes, quando acontece isso, é quando eles vão ler novamente o contrato. Exatamente. Porque muitas vezes eles acabam assinando sem ler ou sem entender ao certo o que eles estão assinando. Exatamente. Aí depois que dá o problema, eles querem retomada, eles procuram um advogado para conseguir ou pegar a posse de volta ou entrar com algum pedido de inadimplência desse comprador, enfim.
Ela já acabou até explicando que eu ia perguntar sobre os riscos do contrato, né, da cláusula resolutiva, mas ela acabou explicando muito bem sobre o assunto. Eu trouxe esse tema porque a gente já fez várias vendas com cláusula resolutiva. Quando o cliente tem mais de 50% do valor do contrato e tem algumas parcelas para pagar e que quer pagar direto com o proprietário do imóvel, em vez de entrar em financiamento. Então, eu trago a cláusula resolutiva, né, como uma forma de segurança para quem está comprando, como para quem está vendendo, afinal, ele já pagou mais de 50% do valor para a pessoa e quer ter a garantia de que receba o imóvel com a escritura definitiva no final da resolutiva, né, no final dos pagamentos parcelados. E, claro, sempre cuidando muito a cláusula de penalidades, né, tem que colocar. É importante justamente isso. Se não houver financiamento bancário, se quem vai fazer o financiamento daquele parcelamento daquela compra e venda, se for o próprio vendedor... Isso, quando vai fazer direto. Exato, existem ferramentas para trazer segurança para o vendedor também, principalmente quando ele já entrega a posse direta para quem está comprando o imóvel e pode correr o risco de, no meio do caminho, o comprador não ficar inadimplente. Exato, não efetuar o pagamento conforme combinado. Então, hoje, inclusive, até o Instituto da Alienação Fiduciária, em contrato entre particulares e pessoa física, é possível fazer, que também entra nesse mesmo viés da cláusula resolutiva, né? Que a aquisição da propriedade ela só vai se perfectibilizar com a quitação daquele pagamento. Então, no momento, ele tem aquela expectativa de direitos, né? De ter a propriedade do imóvel, que ela só vai se resolver, se consolidar com a quitação do próprio parcelamento que o vendedor está fazendo, e não uma instituição financeira, né? Nesse caso, geralmente, a gente já faz a escritura, deixamos todas essas cláusulas na escritura, todas as informações, e quando se dá a quitação, tiramos o recibo de quitação, tudo reconhecido em cartório, se leva no registro, fazemos a baixa da resolutiva, e aí sim é feita a transferência desse imóvel em nome de quem comprou. Aí, finalizando todo o processo da resolutiva e dando garantia para quem comprou e para quem vendeu o imóvel. Exatamente. É isso? Segurança jurídica, clareza nos contratos é essencial e é a chave para o sucesso de qualquer negócio, assim. Sim, porque aquilo que não é combinado sai caro, via de regra, né? Exatamente. Então, quando a gente precisa depender da interpretação, seja de um juiz ou de um terceiro, de algo que não ficou muito bem esclarecido, a chance de ter problema é ainda muito maior. E nessas horas a gente precisa de resolução rápida, né? Seja para o próprio vendedor conseguir colocar esse imóvel à venda de novo, né? Isso. Porque isso às vezes atrasa e tudo isso é prejuízo, né? Exatamente. Por isso que é muito importante encontrar também um advogado imobiliário, né? Nesse segmento, nesse ramo, seja especialista nisso, e para poder dar um suporte para quem está vendendo, às vezes para fazer uma avaliação do contrato que está sendo efetuado. Muito obrigada, doutora Karine. Obrigada pela confiança. Importante. Estou sempre disponível e tendo dúvidas, estou à disposição. Sim. Aonde fica localizado o seu escritório de advocacia? O escritório está estabelecido no Estreito, na Rua Souza Dutra, 145, no Centro Executivo Beira-Mar Continental. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, nós temos um site que é www.ozol.com.br, o Instagram também, Ozol Advocacia. Também tem o meu Instagram, que é karine.campos-de-abreu. E tendo dúvidas, pode perguntar para a Sabrina, para mim, comentem no vídeo. Sim, com certeza. A gente vai interagindo e compartilhando conhecimento. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Esse foi mais um Minuto da Corretagem. Quem tiver dúvidas sobre o mundo, mercado imobiliário, deixe seus comentários aqui nesse vídeo. Para o nosso próximo quadro, né? A gente pode estar trazendo também novamente a doutora Karine para esclarecer. O @ dela vai estar marcado aqui nesse vídeo. Então, assim, interagem, podem tirar dúvidas. Estamos aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas pertinentes ao mercado imobiliário. Tell me, now you